Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, alojassombrada.com.br. Combinado? Tem caixa Maledite disponível, tá? Não deixe de adquirir a sua. Tem banho de ervas, tem incenso contra a inveja, contra o olho gordo, tem incensário de olho grego, tem pulseirinha de olho grego, tem chaveiro de figa, tem muita coisa legal e coisinha gostosa também. Tá bom? Bora então pro relato de hoje, que é este: Um ser das trevas me seguiu. Olá, Matheus e Ana, sou o fulano, tenho 32 anos, eu e minha esposa... Peraí, os nomes já estão trocados? Deixa eu ver. Eu não sei. Gente, troquem os nomes sempre, por favor. Tá, talvez ele não fique repetindo, né? Então, vamos lá. Eu e minha esposa fulana adoramos o canal, já assistimos todos os vídeos. Eu moro em Brasília e desde os meus 15 anos presencio eventos sobrenaturais. Fui criado em uma família extremamente católica. Já fui em igrejas evangélicas para visitar e pesquisei algumas coisas em outros ramos para entender melhor com o que eu estava lidando. Hoje não sigo nenhuma religião em específico. Creio em Deus, mas acredito que nenhuma religião é portadora da verdade. Portanto, absorvo o que acredito ser o certo. Vou contar um dos episódios da minha vida. Aos 15 anos de idade, fui passar as férias na fazenda que pertencia à minha avó, em Minas Gerais. A fazenda possuía 2 casas, uma em que a minha avó morou e a outra uma tia morava. A casa em que a minha avó morou estava desabitada há anos, pois desde que adoeceu ela passou a morar em Brasília, mais próximo de seus filhos. Por isso, quando viajávamos, nos hospedávamos em sua antiga casa. Essa casa tinha um ar meio pesado, pois nela havia 2 quartos que eu não gostava muito de entrar. O primeiro deles pertenceu a um dos meus tios, que sempre foi muito atraído por questões esotéricas. Seu nome, fictício aqui, será César. Ele acreditava em divindades que batiam de frente com o que a família extremamente católica seguia. Nas paredes do quarto do César havia uma série de quadros de entidades pagãs, além de vários objetos que pertenciam a ritos que ele praticava. Até hoje não sabemos explicar o que aconteceu, mas certa noite todos já estavam dormindo quando gritos cortaram o silêncio da noite. Minha mãe, seus demais irmãos e minha avó correram para ver de onde vinham esses gritos, até que se depararam com um dos meus tios. Ferido a faca em um dos quartos da casa. Ele ainda estava vivo e falava a todos que não era culpa de seu irmão César o que havia ocorrido e que o perdoava. E depois dessas palavras ele veio a falecer. Toda a família, sem entender nada, correu pela fazenda à procura do meu tio César, quando se depararam com ele às margens do rio que cortava a fazenda. César estava aos prantos, todo ensanguentado e não se lembrava de nada. Após anos de internação em um hospício, ele aparentemente se recuperou, embora ainda não se lembrasse de nada do que aconteceu naquela noite. Ele não se recorda de ter matado o próprio irmão, muito menos o que o motivou a isso. Mas foi isso que aconteceu mesmo? E o irmão falou que não foi culpa dele, que ele o perdoa. Ele estava possuído quando fez isso? O segundo quarto que eu não gostava... Peraí, então isso aconteceu... Você presenciou isso? Todos já estavam... Peraí. Agora eu não lembro se... Olha lá, minha mãe e seus demais irmãos já correram para ver. Não sei se... Acho que ele não estava lá nessa época. Bom, vamos continuar. O segundo quarto que eu também não gostava era onde o caso acima aconteceu. Ah, tá.
Nas paredes havia uma série de havia uma série de recortes de jornais com notícias antigas e fotos velhas de pessoas que eu nunca vi. Embora tenha sido pintado após o incidente, mesmo que a tinta usada fosse bem escura, ainda dava para ver resquícios de sangue na velha parede. Apesar de tudo isso, quando as férias chegavam, sempre viajávamos para aquela fazenda e nos hospedávamos nessa velha casa. Lá não tinha energia elétrica e após as 6 da tarde tudo começava a ficar imerso naquela completa escuridão. E a iluminação tinha que ser feita por lamparinas e também lanternas. Eu sempre fui muito corajoso e apesar de conhecer algumas das velhas histórias, sempre agi com grande naturalidade. Eu andava pela fazenda mesmo depois de escurecer, percorri uma distância razoável da casa até. Em todos os anos que eu viajei para lá, nunca havia visto, ouvido ou sentido nada, com exceção da energia ruim que vinha desses quartos. Alguns dos meus primos já haviam relatado ter passado por certas experiências sobrenaturais. Além disso, há uma série de histórias que os mais velhos até hoje se recusam a contar. Certo dia, tudo corria normalmente. Eu havia levado um amigo para passar as férias comigo. Eu tinha 15 anos e ele também. Nós passamos o dia nos divertindo no rio e depois caminhamos para explorar melhor o local, pois a fazenda era muito grande e, além das 2 casas, possuía também 2 pequenas e antigas carvoarias que não funcionavam mais. Na fazenda, além do rio, havia uma grande mata cheia de grandes árvores e bem fechada, muitas plantações e áreas de criação de animais. Então eu e meu amigo, ao voltarmos do rio, fomos fazer um lanche, pois estávamos famintos após as explorações. Enquanto isso, minha família havia ido ver a segunda casa, aquela que pertencia à minha tia. Era uma casa bem afastada, mas até então, apesar de velha e antiga, era aparentemente normal. Eu e meu amigo fazíamos um lanche na cozinha, estávamos sozinhos na antiga casa da minha avó, quando do nada escutamos um choro, aparentemente distante e baixinho, que parecia pertencer a uma mulher. Ficamos bastante curiosos e questionei: tem alguém chorando? Então nos deslocamos em direção à porta de saída da cozinha, ainda escutando claramente o choramingar da mulher. Buscamos com os olhos de onde aquele som vinha. Não havia nada ali, só o choro que vinha da mata. Meu amigo ficou assustado, começou a orar e disse que aquilo era um demônio. Ele era evangélico e era muito supersticioso. Eu fiquei confuso, pois não compreendi o que estava se passando ali. Então, em um ato de proteção, catei um pedaço de madeira do chão, já do lado de fora da casa, nos fundos, e de repente o som, que até então era distante, ficou muito alto, aparentando agora estar a apenas um passo da gente. O meu amigo não parava de orar e estava desesperado e eu não sabia nem como explicar aquilo. Eu continuava a procurar de onde o som vinha e isso durou cerca de 1 minuto com o choro perto da gente, sem que nós víssemos quem ou o que chorava. Até que parou, de repente, quando de longe avistamos a minha família retornando da casa da minha tia. Corremos em direção a eles para contar o que aconteceu, mas ninguém acreditou. Disseram que provavelmente o choro era algum animal, uma espécie de pássaro ou coisa do tipo, que faz um som muito semelhante ao choro de uma pessoa. Urutawa? Não sei o que minha mãe fala. Urutagua? Urutawa? Eu e meu amigo ficamos insatisfeitos, pois aquilo era muito real. Não foi nossa imaginação. Também não tinha como ser um pássaro. Já estava escurecendo, jantamos e fomos dormir e resolvemos esquecer aquilo e não tocar mais no assunto. Os dias se seguiram e as férias foram muito boas, não escutamos mais nada e aquilo ficou para trás. As férias acabaram, retornamos para Brasília e desfizemos as malas. Eu morava numa casa com os meus pais e minhas irmãs gêmeas, que na época ainda eram 2 bebês. Era uma casa grande, eu sempre me senti muito bem em casa, mas depois daquela viagem algo mudou. Certo dia, todos estavam se arrumando para sair e eu estava jogando no computador no meu quarto. Um quarto de tamanho médio, no final do corredor, nos fundos da casa, ao lado da cozinha. Eu estava de costas para a porta, sentado em frente ao computador,
quando a porta fechou de uma vez e com força. De imediato, levantei bravo e resmungando com os meus pais para que não fechassem mais a porta. E para minha surpresa, não havia ninguém em casa. E todas as janelas estavam fechadas, sem vento. Não havia sido um dos meus pais, pois a casa é longa e eu levantei de imediato, não dando tempo de que alguém tivesse, fechado a porta e saído correndo. Além do mais, os meus pais não são de brincadeira, eles não fazem coisas desse tipo. Eu estava sozinho em casa. Fiquei assustado, sem saber explicar aquilo, mas deixei pra lá e continuei jogando. Depois disso, outros episódios estranhos continuaram acontecendo. Eu ouvia as louças se mexendo na cozinha, pratos e copos se batendo, como se alguém estivesse lavando a louça. Mas eu estava sozinho e nem louça suja tinha na pia. Não havia se passado muito tempo desde as férias. Tudo isso aconteceu dentro de um mês após voltarmos. Mas tudo piorou e se intensificou certa noite. Eu fui para o meu quarto cerca de 11 horas, para me preparar para dormir. Fechei a porta do quarto com chave e apaguei a luz. Deitei e logo adormeci. Acordei de repente escutando ruídos vindos da porta. Na hora pensei ser algum inseto dentro da porta de madeira, que era oca, e que tinha algumas imperfeições em sua superfície. Eu continuei deitado, em alerta, escutando aquele som e não olhei para a porta. Embora o quarto estivesse com a luz apagada, havia uma janela e a claridade que vinha da janela iluminava suavemente o quarto, pois não havia cortina na janela. Ai, gente, os cachorros latindo. Provavelmente tem alguém passeando com o cachorro na frente. E aí eles ficam desesperados, vendo outro cachorro existente nesse universo sem ser eles. Bom, vamos lá, dando continuidade. Bom, o som evoluiu para passos que pareciam ser dados agora da porta em direção à escrivaninha e da escrivaninha de volta em direção à porta. Isso aconteceu repetidamente, como se alguém caminhasse de um lado para o outro, impaciente, dentro do quarto. Na hora eu fiquei muito assustado, pois como eu havia dito, a porta estava trancada com chave, não havia como ter alguém ali. Eu não tive coragem de olhar e o som parecia cada vez mais rápido, como se a pessoa se apressasse e logo o som de sua expiração veio à tona. Da respiração, acho, né? Assim, era um som horrível, muito alto, parecia um bicho respirando e tomando fôlego. Ofegante, aquilo continuava andando de um lado para o outro e respirando desesperadamente, com um som meio raivoso, e do nada começou a chorar. Na mesma hora eu fiquei paralisado, pois lembrei do choro que havia escutado com meu amigo naquela viagem. Era o mesmo choro, o choro de uma mulher, meio abafado e que daria para ouvir dos outros cômodos mais próximos ao meu quarto, devido ao silêncio, pois todos estavam dormindo. De repente só ouço o silêncio. Ela parou de chorar e de andar pelo quarto. Eu fiquei apreensivo, suando frio e com os olhos bem fechados. Eu estava deitado com o rosto em direção à parede, tudo embrulhado, inclusive com a cabeça embrulhada, pois apesar de não estar frio, eu me cobri assim que aquele som mudou de insetos na porta para um possível alguém andando no meu quarto. Bom, decidi me virar para ver se era apenas um som ou se eu via alguma coisa. Virei ainda deitado e me assustei muito quando vi, próximo à lateral da cama, um ser com a silhueta de uma mulher e que era mais escuro que o escuro do quarto, como a sombra de alguém. Eu ainda olhei bem, mas não dava para ver detalhes como olhos, boca, roupa, era tudo escuro. Dava para ver que tinha longos cabelos lisos e que contornavam até a cintura. Nesse momento, me virei apressadamente para a parede e me embrulhei todo mais uma vez. Embora aquilo estivesse ali e soubesse que eu a vi, o silêncio continuou por mais alguns segundos, até que o meu colchão começou a afundar, como se ela estivesse se sentando ao meu lado, próximo às minhas costas. Eu fiquei gelado. Eu suava frio e me senti estremecido. Meu corpo paralisou completamente.
Abri os olhos ainda debaixo da coberta e fiquei ali por, assim, frações de segundos, mas pareceu uma eternidade. De repente, aquela criatura começou a se deitar ao meu lado, se virando para mim. Eu estava deitado de lado e ela me abraçou por trás e seus braços entrelaçaram meu corpo. Seus braços eram extremamente compridos e ela conseguia alcançar as minhas costas em seu abraço, cravando as unhas nas minhas costas e voltando a chorar sem parar em meu ouvido com aquela respiração de bicho. Sabe? Ai, que horror. Na hora o meu coração batia tão forte, estava tão acelerado que parecia que ia pular do peito, já que eu não conseguia me mexer, né? Então, isso também durou menos de 1 minuto. Já que eu não podia sair correndo, muito menos gritar pedindo ajuda aos meus pais, eu comecei a rezar e pedir ajuda a Deus em pensamento. E eu pensava, Deus, por favor, me ajude, tira essa coisa de mim. E logo após pensar isso, escutei um barulho vindo do quarto ao lado. Era o meu pai, pois eu reconheci a tosse. Ele abriu a porta do seu quarto e eu ouvi caminhar em direção à cozinha, que ficava ao lado do meu quarto. Deve ter ido beber água, pensei. Imediatamente, sem eu sentir nada, aquela coisa simplesmente sumiu. E eu não sentia mais as suas unhas em minhas costas, nem seus braços me apertando em seu abraço. Eu não ouvia mais o choro, nem a respiração. Aí eu criei coragem e levantei num pulo. Saí correndo, abri a porta e encontrei meu pai bebendo água na cozinha. Contei para ele, sem muitos detalhes, o que havia se passado minutos atrás. Ele agiu naturalmente, pareceu não ter ficado assustado, apenas disse para que eu rezasse bastante. Como eu havia dito, minha família é extremamente católica. Bebi água também, criei muita coragem e tentei voltar a dormir, mas eu não dormi mais, né? O episódio acabou por volta das 3h30 da madrugada e eu continuei acordado até o dia amanhecer, tentando dormir sem sucesso, tentando esquecer aquilo. Bom, os anos se passaram e nada mais aconteceu na minha casa. Eu não ouvi e nem vi nada. Anos depois, quando as férias chegaram, decidimos ir para Minas Gerais como antigamente. Minha avó havia falecido e a fazenda teve de ser vendida para repartir a herança entre os filhos. Minha tia, que tinha uma casa na fazenda da minha avó, após a venda, adquiriu uma chácara em outra cidade, também em Minas. Era bem menor que a fazenda, mas a casa tinha a mesma configuração padrão da casa antiga da fazenda. Viajamos de férias para lá. Agora só eu, minha mãe e minhas irmãs gêmeas, já adolescentes. Meu pai também havia falecido e isso vai ficar para outro relato. O sonho que eu tive com ele ainda vivo e que foi uma espécie de premonição de sua morte. Bom, passamos vários dias de férias na chácara da minha tia, até que certa noite me arrepiei todo quando escutei um choro. Era aquele choro vindo de fora da casa da minha tia. Eu estava em um dos quartos da casa sozinho. O resto do pessoal estava nos outros cômodos da casa. No quarto em que eu estava, havia uma janela que dava para o terreno da chácara e era de lá que vinha um maldito choro. Levantei de imediato e fui até a minha mãe questionando se ela estava escutando alguma coisa e ela me disse que não. Então resolvi ir para fora da casa, do lado em que ficava a janela, para enfim enfrentar aquela coisa e perguntar o que ela era e por que estava me seguindo. Assim que dei a volta na casa, o som desapareceu e eu não vi nada. Estava muito escuro. Voltei para dentro e não ouvi mais nada. Já se passaram 7 anos desde este último evento e nunca mais escutei essa mulher. Embora ela tenha sumido, desde aquela época eu tenho tido outras experiências com outros fenômenos que contarei em outros relatos. Essa criatura que me seguiu da fazenda para casa e depois apareceu na chácara da minha tia, eu nunca mais vi. Penso que essas coisas se alimentam de pensamentos e sentimentos negativos, como o de medo, de raiva. E quando resolvemos nos afastar desses sentimentos ruins, essas coisas se afastam de nós também, não tendo mais influência nenhuma sobre nós. Se souber o que era aquela coisa, uma mulher que chora, tem longos braços e respira como um bicho e que é mais escura que o escuro, compartilhe comigo. Ele está pedindo aqui.
Eu não sei se é do povo das sombras, se é um demônio, ou se era o espírito de alguém preso à fazenda, ou ainda uma entidade que possa ter atormentado meu tio César e que agora estava atrás de mim. Eu não sei porque ela me escolheu para me atormentar, mas sei que ela abriu espaço para que eu me tornasse mais sensível às coisas de outro plano. Obrigada, Anne Matheus. Um beijo para você, muito obrigada. Então, difícil dizer, difícil saber, mas parece que aquilo estava na fazenda e realmente se aproximou e ficou junto de você por algum motivo. Talvez pedindo ajuda, talvez querendo dizer alguma coisa. Acredito que pode ser sim um espírito perdido, atormentado, sabe-se lá por quê. Talvez você tendo uma sensibilidade maior, não sei, aquilo chegou até você, ficou com você um tempo. E depois se afastou, não sei, é difícil dizer, né? Mas eu não acredito que seja um demônio ou um povo das sombras, acredito que pode ser realmente algum espírito que estava sofrendo ali por algum motivo que a gente não sabe, perdido ali na escuridão. Deixem aí suas opiniões sempre com respeito, por favor. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. A gente se vê num próximo relato. Fui. Tchau, tchau.